Nós filmmakers, a gente é praticamente criado para resolver qualquer tipo de problema. Muitas vezes em situações de set ou de produções externas, a gente tem que improvisar em situações que uma pessoa normal não precisaria improvisar. Às vezes são situações que a gente já tá tenso, que a gente já tá meio nervoso, e mesmo assim a gente precisa se acalmar, ficar tranquilo e como é que a gente vai resolver esse problema? Bom, eu vi muito do tipo de produção mais guerrilha, onde a gente tem uma equipe mais enxuta, ou às vezes a gente não tem o orçamento que a gente precisaria ter, e mesmo assim a gente precisa resolver aquela produção, precisa sair pra gravar, precisa iluminar de um jeito mais baixo orçamento, ou filmar de um jeito mais baixo orçamento. Então eu tô meio que acostumado a ter que resolver problemas de última hora. E longe de mim dizer que a gente tem que ir pra gravação sem roteiro, sem o cronograma, sem todas as funções que a gente precisaria pra uma produção, mas muitas vezes a gente tem que improvisar, mesmo tendo tudo isso definido na pré-produção. Às vezes a gente chega na locação no dia que a gente tem e tá chovendo, por exemplo, a gente não tem o sol, ou a gente não tem um dia muito bonito pra fazer isso. Eu lembro muito bem de uma campanha que eu tive que ir pra Florianópolis fazer a produção, e quando a gente chegou lá, o único dia que a gente tinha pra gravar ia chover no meio da tarde. Era uma marca de surf, então a gente teve que aproveitar a manhã e o início da tarde para fazer as cenas externas, enquanto a gente ainda tinha pouco sol. E do meio da tarde para frente a gente mudou o roteiro. A gente fez como se fosse um grande encontro numa casa de praia, com os amigos jogando jogos de tabuleiro, com os amigos trocando presentes de Natal. Então foi uma situação onde a gente precisou improvisar 100% praticamente da metade do roteiro pra frente. Tem uma outra situação também que eu fui fazer um fashion film que era pra uma marca de biquínis, e a gente não tinha um set pra fazer isso, nenhuma locação. A gente tinha só o espaço onde fica o escritório, né, da marca. Daí eu comecei a gravar nas áreas externas, gravei como se ela estivesse tomando um banho de sol, porque a ideia era essa, era a pessoa que toma um banho de sol sem estar na praia, estar na cidade, uma pessoa que aproveita pra tomar um banho de mangueira na cidade, não na praia. Então esse era o mood mesmo, mas eu não tava gostando daquela imagem. Então eu parei, respirei, disse que eu ia no banheiro e comecei a olhar tudo o que tinha na nossa volta, o que a gente poderia aproveitar daquele espaço. E eu vi que tem uma parte interna ali, que é onde elas praticam yoga, e eu vi que tava entrando um sol muito bonito ali, porque a ideia seria a gente gravar no início da manhã, só que elas só podiam no final da tarde, então o sol estaria pro outro lado, o lado que a gente não gostaria. Então eu cheguei e dei a ideia pro pessoal. Eu falei, galera, olha só, tá entrando uma luz muito bonita dessa janela, e se a gente fizesse a gravação aqui dentro? E foi aí que surgiu toda a ideia do vídeo. O vídeo principal foi basicamente de cenas dentro desse espaço, então foi bastante esse jogo de luz e sombra. Como a ideia do vídeo era algo mais vintage e analógico assim, né, combinou muito essa luz e sombra com os efeitos que eu adicionei na pós-produção. Então eu acho que ficou muito mais bonito a gente ir nessa improvisada e resolver algo na própria captação do que seguir o plano original, que seria gravar externamente. Ali entrava uma luz tão bonita que mesmo se a gente tivesse a iluminação certa, eu acho que a gente não conseguiria criar. Então é ter a ideia durante a produção, resolver o mais rápido possível e às vezes aceitar a gente sair um pouco da caixa, assim, sabe? Por mais que a gente já tenha um roteiro, a gente já tem tudo definido, por que não criar algo além do que tá ali? E às vezes esse pode ser o melhor caminho. Uma outra produção que eu fiz agora esse final de semana foi pra um amigo que tava tocando no Rap em Cena, que é um festival aqui da minha cidade. E o horário que ele ia tocar ia ser um horário bem complicado, porque ia ser pro final do evento, já não ia ter tanta gente nesse espaço, era o único palco que era num espaço fechado, então também não era tão bonito esteticamente. E daí eu falei com ele, com o fotógrafo, vamos aproveitar que as imagens não tão bonitas, não tão favorecendo, e vamos gravar os shows que vem antes do dele, que a gente vai pegar o espaço mais cheio e a gente pode usar isso pra imagem dele. Não é que a gente tá mentindo, mas a gente tá meio que embelezando a entrega final, né? E como a gente não ia ter tanta cena dele movimentada, a ideia era fazer como se fosse um making off, ou acompanhando ele no backstage. Então mostrar imagens dele no camarim, mostrar imagens dele se preparando pra tocar, passando som. Com isso a gente ia conseguir ter uma entrega bonita, não ia depender de um espaço muito bonito, porque a nossa ideia é ser justamente uma filmagem do backstage. Com isso eu acho que deu pra salvar muito assim a entrega, sabe? Então acho que no geral, quando a gente é filmmaker, quando a gente é videomaker, fotógrafo, é sempre tá aberto a novas ideias, sempre tá aberto a resolver as coisas durante a gravação. Eu sei que é muito importante ter um roteiro, eu sempre vou com um roteiro pra gravação, mas às vezes a gente pode sair um pouco dele, sabe? Ou às vezes a gente entende que na gravação aquele roteiro não tá funcionando, e a melhor maneira da gente
resolver tendo ideias durante a gravação. A ideia desse vídeo é justamente essa, de propor para vocês saírem um pouco da caixa, e se vocês verem uma situação muito difícil durante uma captação ou de foto ou de vídeo, aceitem mudar um pouco o caminho, sair um pouco da zona de conforto e decidir coisas lá na hora. Pode ser que essa mudança de caminho salve a entrega de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do assunto e outros assuntos que vocês gostariam de ver aqui no canal. Até a próxima, falou!